Gênesis 24, verso 1. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão, seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. O verso 10. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e partindo, foi para a Mesopotâmia, cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder: bebe, também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então com presteza baixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. Vamos passar agora para o finalzinho do capítulo. Verso 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta de seus aborrecedores. E assim Rebeca se levantou com as suas moças, e montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Ora, Isaque tinha vindo do caminho de Beer-Lahai-Roi, pois habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque ao campo à tarde para meditar, e levantando os olhos viu, e eis que vinham camelos. E Rebeca também levantou os olhos, e vendo a Isaque, saltou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela lhe foi por mulher. E ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Irmãos, semana passada nós começamos a ver esse capítulo, já compartilhamos algum tempo atrás, né? Lá na Lagoinha, né? Alguns estão lembrando, né? Na Lagoinha. Depois repetimos aqui, lamentavelmente, não sei se não gravou, não ficou boa a gravação, e alguns irmãos têm pedido para repetir o assunto. E nós resolvemos partir em 2 semanas para a gente poder falar com mais tranquilidade. Então, semana passada nós colocamos os fundamentos, e vou repetir para os irmãos rapidamente o que foi que nós dissemos aqui. Bem, nós dissemos que o capítulo 22, 23 e 24 do livro de Gênesis é um dos sanduíches que nós temos na Bíblia, né? Com isso não queremos dizer que o 23 é o mais importante, né? Em alguns lugares até que pode ser, mas, por exemplo, 1 Coríntios 12, 13 e 14, sem dúvida que o 13 é o recheio, né? É o presunto com queijo e quem gosta de mostarda, de ketchup e companhia limitada, né? E o 12 e o 14 são as bandas de pão. Agora aqui a gente não creio que nós possamos dizer isso,
Mas nós temos o seguinte, no 22, na tipologia, é Cristo morrendo na cruz, é o Isaac sendo oferecido no Monte Moriá. Né? E é muito significativo, foi no Monte Moriá que o templo, a casa de Deus do Velho Testamento, foi levantado. E a casa de Deus do Novo Testamento também é levantada no monte, no Calvário. Né? É no monte, é por causa da morte de Cristo. No 23, na simbologia da Bíblia, na tipologia, Sara morreu, ou seja, Israel foi colocado de lado. Então, quando Cristo morreu, a nação de Israel foi colocada de lado, e Deus então agora tem que levantar um novo vaso para ficar no lugar da nação de Israel. E aí então nós temos o Eliezer, que é servo do Abraão, que foi buscar uma noiva para o Isaac. Então Abraão representa o pai, o Isaac representa o filho, e o Eliezer representa o Espírito Santo. A Rebeca representa a noiva coletivamente, né? A igreja coletivamente, ou os cristãos individualmente. De qualquer jeito que você aplicar, é verdadeiro. Né? Mas é mais interessante que a gente pense na Rebeca representando todos os cristãos, porque o Espírito Santo está conduzindo esses cristãos. Então nós dissemos que esse é um ponto que não é desconhecido. Se você procurar alguns livros, né, de tipologia, você vai encontrar essa figura. Né? Quem sabe até no livro do Macintosh, sobre o livro de Gênesis, que eu não tenho certeza, eu não me lembro se ele fala, mas certamente ele deve falar sobre isso. Mas só que todos os escritores que eu já li não lembraram de um personagem importante, que é o nosso amigo camelo. O camelo foi esquecido. Tá vendo? E nós mencionamos para os irmãos na semana passada os fundamentos. Então o que é que nós temos aqui? Primeiro, o versículo 10 diz que os camelos pertencem a Abraão. É isso? Os camelos do seu senhor, ou seja, do Abraão. Né? Então, para aqueles que não estiveram aqui, não sabem que é o camelo, depois você vai entender por quê que nós estamos dizendo que o camelo pertence a Abraão. É muito importante você saber isso. Agora, irmão, não esqueça disso. Nós estamos falando aqui tipologicamente, simbolicamente, tá? Como o maná que caiu, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Tá vendo? Isso é tipologia. Muito bem. Quem que governa, quem que domina esses camelos é o Eliezer, porque no versículo 11 diz que ele fez os joelhos dos camelos ajoelhar. Tá vendo? Então é o Eliezer, que é a figura do Espírito Santo, é que governa esses camelos. E quem dá de beber aos camelos é Rebeca. Agora aqui, nessa questão de dar de beber, aí não tem a menor dúvida que é o cristão individualmente. Porque alguns dão de beber, outros não dão. Alguns dão de beber um pouco. Não é isso? Então, ela disse que ia tirar água não somente deu água não somente para o Eliezer, mas também ela ia tirar água para todos os 10 camelos. Irmão, lembra que nós dissemos aqui, 1.500 litros d'água ou 2.000 litros d'água tirados, não é? Lembra que ela desceu a fonte? Significava que o camelo não ia lá pertinho não, para beber. Ela tinha que ir lá buscar um trabalho tremendo. E ela descedentou 10 camelos. Ela deu 1.500 litros de água para aqueles 10 camelos. Muito bem. O próximo lugar que nós encontramos os camelos é que Rebeca agora, depois de dar água aos camelos, ela pode montar nos camelos. E depois de montar nos camelos, aí a palavra de Deus diz que ela desceu, saltou do camelo. E isso, ela só vai saltar do camelo quando ela colocar os olhos no Isaac. Então, irmãos, o que é isso? Nós esquecemos de uma coisa, né? Essa pregação, né, não é, vamos dizer, agradável hoje. Porque o que nós estamos vendo hoje no ensinamento aí popular é que Deus não quer crente pobre, Deus não quer crente que passa dificuldade, Deus não quer crente que passa por problemas, né? Tudo é vitória, é tomar posse, é ter o carro do último tipo, é ter a melhor casa, é vestir a melhor roupa. Essa é a teologia que nós estamos ouvindo, é a teologia da prosperidade. Está vendo? E nós não estamos interessados em pregar, né, que a palavra de Deus diz que para entrarmos no reino nós temos que passar por muitas tribulações. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo passou por muitos problemas, muitas dificuldades. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, o que é isso? Todos que querem ter uma vida correta, todos que querem ter uma vida à imagem do Filho primogênito, vão padecer perseguições. E nós vamos ver aqui agora mesmo
quando for estudar a questão da sela que nós colocamos no camelo. Eu não sei o lugar certo, é Timóteo 3,12. Ok, obrigado. Então, irmãos, vejam, nós não queremos saber de camelo. Camelo é um bicho feio, entendeu? Horroroso, assustador, desengonçado, não é? Bebe água demais da conta, tá vendo? Nós não queremos saber desse tipo de experiência, tá vendo? E eu digo para os irmãos, não é fácil não. Pensa os irmãos, eu sou uma pessoa que eu vivo constantemente dando glória e aleluia a Deus. Não, eu também tenho meus momentos, não é? E quantas vezes que eu falho, quando eu me descubro, eu estou reclamando, dizendo, não é? Os irmãos sabem, murmurando. É bom que a gente não esqueça disso, irmão. Murmuração, quando você murmura, não é? Ou quando nós murmuramos, nós estamos declarando, Senhor, se eu tivesse sentado no trono, eu estaria fazendo melhor do que o Senhor faz. Eu não estaria deixando o Senhor, eu passar o que eu estou passando aqui. O Senhor está enganado em alguma coisa aí. O Senhor virou a cabeça para o lado, dormiu, e as coisas não estão bem para mim. Está vendo? É isso que nós estamos falando. Mas, irmão, não é fácil. Porque a pessoa que quer realmente caminhar com o Senhor vai passar por um tratamento drástico. Drástico. Olha, eu me alegrei tanto, porque eu tenho uma fita em casa do irmão Stephen Cohn, que é aquele irmão que mora nos Estados Unidos e trabalhou junto com o Motmani, que eu digo para os irmãos, é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Não vou dizer que é a pessoa mais parecida no mundo, não. É que eu conheço, é o mais parecido com Jesus. Tá bom? Aquele irmão, você chega perto dele, só o olhar dele, ele mexe com a gente. Sabe? E eu estava ouvindo a fita dele que eu tenho gravado, nossa, muitos anos, acho que o quê? Uns 20 anos. A fita ainda dá para ouvir ainda, sabe? E nessa fita, eu coloquei no carro, estava ouvindo ele chegou lá e estava pregando para um grupo de irmãos, parece que tinha muitos jovens no auditório, e quando ele falava alguma coisa, o pessoal dava muito, aleluia, aquela coisa, via que era jovem, porque velho não consegue gritar muito mais, aquela coisa, né? Eu sabia que eram os jovens que estavam muito fortes. Então ele disse, olha irmãos, eu me alegro muito com esse coração de leão que vocês têm, coração de leão, sabe? Vocês têm força e tal, quando levanta, não é? E vamos fazer, e vamos, não sei o que, declarações são fortes. Mas disse, olha, eu temo uma coisa, vocês não sabem o que espera vocês no futuro. Eu acho que vocês não sabem o que espera vocês. Então vocês acham que servir a Deus é uma coisa maravilhosa, não é? Pregar a palavra de Deus, ter muita revelação na palavra. Disse, olha, procura os irmãos mais adiantados que vocês respeitam e pergunta para eles como é que é. E aí então, irmãos, ele estava falando exatamente sobre a vida do José. E ele disse assim, olha irmão, o mundo vai nos odiar. Porque odiou o Senhor e vai nos odiar também. Ele disse, isso não é problema para nós. Ele disse, o problema é que você vai ter que ser odiado pelos seus irmãos. Olha, irmãos, alguns irmãos que me conhecem aqui muito de perto, alguns irmãos especificamente, tá? Precisam prestar muita atenção nessa palavra do irmão Stephen. Prestar muita atenção nessa palavra, porque ele disse, você vai ter que ser odiado e perseguido pelos seus irmãos. E disse, isso é inevitável. Então, quem quer uma coisa dessa? Você acha que se eu tivesse mostrado para o José, José, você vai sentar no trono do Egito, você vai ser o governador. Mas eu te mostrar o caminho que você vai passar. Quando o senhor começasse a mencionar para ele, falar, não, senhor, não precisa nem chegar na cadeia. Nem na casa do Potifar não precisa chegar, não. Só de saber que você é julgado no poço, que meus irmãos vão me odiar e vão me vender como escravo, pode parar por aí. Não quer saber de trono, não quer saber de nada. Então, irmãos, Deus, Ele mostra para a gente o seguinte, que os molhos vão se dobrar, tá certo? Mas Ele não mostra qual o caminho que nós vamos ter que passar. Tá vendo? Os irmãos lembram quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, disse que Ele não os levou pelo caminho mais próximo, que era o caminho dos filisteus. Não é isso? Mas os fez rodear pelo mar, porque o caminho era mais longo. Por que Ele fez isso? Vamos ver quem conhece bem a Bíblia agora. Por quê? Lá ele explica. Por quê? Não. Donizete sabe. Não. Para que eles não vissem a guerra, desanimassem e voltassem para o Egito. É isso? Êxodo capítulo 13. Está vendo? Então o senhor sabe, se você vir a guerra, logo, então no início, irmão, tudo, ora, irmão, aproveite você é novo convertido. Deita e rola, irmão. Deita e rola.
Você vai olhar para trás depois, meu Deus, aqueles meus tempos lá da primeira igreja batista, na Praça Soares, sem luz, sem entendimento nenhum, ignorância total da Bíblia, mas que tempinho bom. Não tinha problema, é igual as criancinhas pequenininhas. É só brincar e quebrar os brinquedos, e monta os brinquedos, e faz xixi aqui, troca a fraldinha, e toma banhozinho e volta. Só, não tem que pensar em mais nada. Porque, irmão, um dia vai chegar, tá vendo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Né? Como é que depois? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tá vendo? Maravilha, quem que não quer isso agora? E depois? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Depois você bebeu tudo isso e fala, agora esse aqui está preparado. Né? Já desfrutou, já descansou, já bebeu, né? E já sabe que eu sou um Deus vivo. Aí ele vai levar você para o vale da sombra da morte. Aí você não vai temer. Agora, irmão, é bom te lembrar que, graças a Deus, que é apenas o vale da sombra da morte. Porque se fosse o vale da morte, ninguém aguentava. É só a sombra. Porque o vale da morte, ele já passou. Nós não temos que passar mais. Tá vendo? Só o vale da sombra da morte. E você não teme mal nenhum. Porque a vara e o cajado dele consola. Você já viu como é que o pastor consola a ovelha? Com cajado e com a vara? Tá vendo? É essa a experiência. O senhor está me consolando? Tá na orelha. Estou te consolando. Nossa, mas estão consolando. Pá, do outro lado. Eu estou te consolando. E vai ter que baixar a cabeça ao Senhor. Que maravilha de consolo. Melhor que existe. Então, irmão, o camelo é exatamente isso aqui. Tá? Os camelos, quer dizer, outro irmão pode chegar e pegar esse capítulo aqui e descobrir que o camelo representa outra coisa. Tá? O meu entendimento aqui, que eu estou passando para os irmãos, tem sido uma bênção para a minha vida, é de saber que o camelo representa dificuldade, problema, provação. Tá vendo? Provação. Então, isso tem uma coisa, quando esse camelo chega até nós, quando a provação vem até nós, olha, nós podemos mencionar várias. Por exemplo, a nossa irmã desceu do ônibus aqui, tadinha, veio cá para participar do estudo conosco, quando desceu do ônibus, torceu a perna, está aqui, chegou aqui mancando, falei com ela, opa, estava jogando futebol essa semana, né? Aí com a perna aqui, ó. Né? Tem outros, se eu desse oportunidade aqui, abriu a boca e iam começar a falar e começar a chorar. De tanto problema que tem. Quantos que tem? É isso? Uns mais sérios, mais graves, outros menos, mas todos nós passamos por dificuldades e problemas. Não tem como fugir, irmão. Nós podemos até ficar livre dele. Olha, algum irmão muito sábio diz o seguinte, olha, não ser incomodado por Satanás não é sinal de ser uma pessoa espiritual. Tá vendo? Não ser incomodado. Alguém acha que não? Não, você tem que ser incomodado. Porque se você é uma pessoa que tem vida celestial, você tem que incomodar ele, claro. E não apenas isso, irmão, mas um outro irmão diz o seguinte, Deus choca os seus melhores ovos debaixo das asas de Satanás. Dá para você entender uma coisa dessa? Deus choca os seus melhores ovos debaixo das asas de Satanás. Sabe por quê, irmão, que eu falo isso? Não tenho medo de voltar atrás? Sabe por quê? Porque Satanás é um instrumento. Não é que ele é bênção para mim, não. Mas quantas vezes as provas que eu passo. Eu pergunto, quem foi que derrubou a casa onde estavam os filhos do Jó e que levou os ladrões para roubar todos os bens dele? Quem foi? Quem foi? Quem que permitiu? Então pronto, não me questione por causa dessa palavra não. Hein? É debaixo das asas mesmo dele. Tá? Ele está achando que está lá, ó. Agora segurei os ovinhos, dá um pouquinho, brota aquele bichinho mais lindo. Esse nem meu, não, pois é do Senhor. Você achou que era seu? Está enganado. O ovo, você deitou em cima dele, já tinha uma vida lá dentro que não é sua. Não é verdade? Se você colocar um ovo de galinha debaixo de um pato, o pato pode chocar, mas o que vai nascer é galinha. Não é isso? Por que ele tem que ir lá prestar relatório? O senhor disse, onde é que você está vindo, Satanás? Ele tem que prestar relatório. Aí isso que Deus foi lá e colocou na mão dele a família, os bens, a saúde, a vida do Jó. E o Jó não está debaixo da asa de Satanás? Claro que está. Só que ele está achando que está chocando os filhotinhos dele. Quando quebra o ovo que nasce, dá uma imagem e semelhança do filho primogênito, ele fica assustado. Mas isso é meu, não? É claro que não é seu. Isso que eu estou dizendo. Então, irmãos, olha, essas provas, está vendo, são simbolizadas para a gente aqui no camelo. Agora só tem uma coisa, o segredo é
a coisa difícil da gente aprender. Não é? E não precisamos ficar assustados, que a gente às vezes murmura e a gente cai daqui, cai daqui. Não, o Senhor sabe da nossa fraqueza. Graças a Deus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em tudo como nós, sem pecado. Ele sabe de tudo. Jesus foi tentado em tudo. O irmão sabe, eu gosto de repetir isso, porque muita gente não entende. Qual é a diferença de Jesus ser tentado e nós? Mas se ele era Deus, então não foi tentado igual a gente, não. Ele foi tentado. Só tem uma coisa: nós, quando somos tentados, alguma coisa aqui dentro mexe. Os irmãos sabem, né? Há uma locomoção aqui dentro por causa da velha natureza. Nele não tinha nada, só estava falando: olha lá, isso, mostrou todos os reinos do mundo, tudo isso te darei. E Jesus olhou para ele: grande coisa. Não mexia nada com ele, tá vendo? Ele foi tentado, ele sabia o que era a tentação. Só que dentro dele não tinha nenhuma preocupação, nenhuma resposta para aquele tipo de sugestão de oferecimento que estava sendo dado para ele. Essa é a diferença entre ele e nós. Mas ele foi tentado em tudo. Por isso, nós podemos chegar, não é, com intrepidez, com ousadia, com coragem, junto ao trono da graça. Tá vendo? Para acharmos socorro no tempo oportuno. Tá vendo? Então, Deus sabe o tempo que ele vai levar, desde da Rebeca saindo da casa dos seus parentes até chegar lá no Isaac. Ele sabe quanto tempo vai levar. Não é? Muitos anos, irmão, de trabalho. Deus é paciente. Não é? Nós estamos querendo resolver as coisas depressa e às vezes caímos no erro dos Gálatas. Começamos pelo Espírito e acabamos pela carne. Está vendo? Queremos aperfeiçoar a nossa vida, queremos amadurecer usando os próprios recursos da natureza caída. Olhamos para o irmão, colocamos os olhos nele, ou no que ele faz, ou naquela irmã, e nós falamos: eu quero aquele nível ali. E tentamos alcançar aquele nível. Só que o Espírito Santo já parou uns 10 degraus abaixo. Ele está lá embaixo. Meu filho, volta, desce. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui, ó, ainda. Está vendo? Isso é que é começar pelo Espírito e acabar pela carne. Está vendo? Então é uma coisa boa, foi começada pelo Espírito Santo em nós. Então, irmão, temos que ter paciência, entendeu? Degrau, é passo a passo andar no Espírito, né? Só que a maneira que o Senhor vai fazer conosco é exatamente essa. Ele vai mandar camelos para o nosso quintal. E aí então nós vamos aprender, né? Porque os irmãos sabem, olha, tem uma coisa que muitos cristãos não conseguem ver. Olha, ser libertado da culpa do pecado é coisa mais, não é pequeno, mas é simples. É uma coisa grandiosa. Jesus morreu e levou todos os nossos pecados. Você pode ser livrado da culpa do pecado. Não há mais culpa para nós, né? Nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. Bom, acabou. Nós podemos ser libertados do domínio do pecado também. O pecado não terá domínio sobre vós porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todos nós aqui não estamos debaixo da graça. Por que o pecado tem ainda domínio sobre nós? Não era para ter. Mas isso ainda pode ser resolvido, nós podemos tomar posse disso simplesmente pela revelação do Espírito Santo. Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Mas, irmão, tem uma coisa que não é, a revelação não resolve de uma vez, que é o eu. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia. Está vendo? É cada dia. Esse não tem jeito, irmão. O ego vai conosco até o último suspiro. Você não vai encontrar ninguém, nenhum irmão, nem o Stephen Kahn. Se você chegar perto dele e perguntar: irmão, como é que está o eu aí? Ele vai dizer: irmão, não sei quantas cabeças que ele tem. O Senhor já cortou milhares de cabeças, mas ainda tem algumas. Tem, sempre tem. Só que se ele falar para a gente que cabeça é essa do eu, nós não vamos nem entender o que é. Ele fala: mas irmão, isso é problema? É problema. Porque está tão perto da luz que nós não conseguimos entender. O eu, irmãos, vai ser tratado a vida inteira. A vida inteira. Então é por isso que nós temos que passar por essas dificuldades. O segredo é dar de beber ao camelo. Ou seja, o segredo é você aceitar a aprovação. Agora, irmão, sabe, uma coisa é importante, que a nossa vida deve estar correta diante de Deus. Se ela não estiver correta diante de Deus, pode não ser camelo nesse sentido aqui. Aí pode ser disciplina, correção. Tá vendo? E aí não, aí você tem que consertar para você começar a caminhar. Se uma pessoa tem problema de pecado, de erro, tem que consertar primeiro. Tem que voltar lá no Calvário, acertar com o sangue do Cordeiro, e aí sim,
o Senhor pode nos perdoar e purificar de toda injustiça, e aí então o Senhor vai mandar para você essas dificuldades. Então, irmãos, quando nós falamos de camelo, estamos falando daquelas situações que vêm à nossa vida que nós não merecemos. Se nós aprendemos a dar de beber o camelo, aí você sabe, o próximo passo é que Rebeca pode montar no camelo. E ela monta no camelo, e o servo também, o Eliezer, também está ali do lado, montado também no camelo, e eles vão caminhar juntos, não é isso? E durante a viagem, o que o Eliezer vai fazer? Ele vai contar para Rebeca tudo a respeito do Isaac. Irmão, olha, cuidado hoje quando você vê pessoas mandando você orar ao Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Não existe oração ao Espírito Santo. Não existe adoração ao Espírito Santo. Não existe isso. Se você perguntar, irmão, é pecado? Não, irmão, não é pecado. Mas a Bíblia não ensina isso. Porque Jesus diz, quando ele vier, ele não falará de si mesmo. O papel do Espírito Santo hoje é de humildade. Está vendo? É de levar a noiva para o Isaac. Nós oramos ao Pai em nome do Filho e através do Espírito Santo. Mas nunca oramos ao Espírito Santo como se ele estivesse no trono. Ele está aqui conosco. Então, irmãos, cheque na palavra de Deus, você vai ver, no Novo Testamento não temos isso. Né? Cuidado, o Espírito Santo está aqui, o Eliezer, é para conduzir a Rebeca. Enquanto está conduzindo no meio do caminho, está falando tudo sobre a pessoa do seu Senhor. Toda a riqueza que ele tem, as riquezas inescrutáveis de Cristo, né? Tudo que era do Abraão foi dado para o Isaac, ele deu tudo para ele. Toda a riqueza está no filho. E é isso que ele vai falando com ela pelo caminho, montado no camelo. Tá vendo? E aí então, quando chega a certa altura, diz que Isaac sair ao campo para meditar. E não sendo que o Senhor Jesus hoje, ele vive para interceder por nós. É o ministério dele que ainda não foi acabado. Ele está lá intercedendo por nós. Para quê? Para que a Rebeca possa chegar sã e salva no seu destino. Está lá orando por ela. E a palavra de Deus diz que Isaac levantou os olhos e viu que vinham camelos. A palavra poderia ter sido dita diferente. Assim, Isaac viu, provavelmente minha noiva está vindo, mas ele disse, vem camelos. Se os camelos estão vindo, então deve ter alguém montado neles. Ele sabia que o camelo é o meio de locomoção que Deus estabeleceu para Rebeca ser levada até o Isaac. Ou seja, Deus estabeleceu, irmãos, que a nossa carruagem, que o nosso meio de locomoção para chegar até no Isaac é a tribulação. É a prova. Isso quer dizer que nós vamos viver constantemente para baixo, esmagado e triste, chorando, não. Não significa isso, não. Mas que nós vamos ter dificuldades, não. Eu gosto muito daquela palavra que o irmão Otmani nos ensinou, dizendo o seguinte: que estava, quando ele era jovem, né, aquele coração de leão, ele estava viajando num barco e ele tinha que chegar num determinado lugar para pregar. Só que as águas tinham abaixado muito no rio e as pedras estavam aparecendo assim na superfície. Ele disse: o barco bateu, o casco bateu ali, e para afundar, e eu não vou poder chegar lá no lugar que eu fiz compromisso para pregar. Então ele fez uma oração ousada. Ele chegou lá no convés assim do barco, né, e chegou e falou assim: pedras, eu ordeno que você saia do caminho em nome de Jesus. Não saiu nenhuma. Aí passados os anos, ele cresceu, amadureceu, e o Senhor falou com ele: lembra daquela oração que você fez? Ele disse: sim, senhor, lembro. Muito envergonhado, mas eu lembro. Pois é. Sabe o que estava errado? Você fez a oração errada. Eu não tiro as pedras, eu levanto o nível das águas. Está vendo? Fez a oração errada. O que é isso, irmãos? Paulo orou dizendo: Senhor, tira o espinho na carne. Ele disse: não, eu levanto o nível das águas. O que é levantar o nível das águas? A minha graça. Está vendo? A pedra está lá no fundo? Está lá no fundo. A dificuldade está lá. Mas Deus te dá graça para você passar por cima, irmão. É isso que impressiona as pessoas. O que impressiona as pessoas do mundo é que você está montado no dinheiro, no carro, e você está feliz e louvando a Deus. Não, isso impressiona as pessoas. A pessoa impressiona é aquela pessoa que não tem nada, e você perguntar: tudo bem? Ela diz: graças a Deus, tudo bem. Não tem um caroço de arroz para comer no dia seguinte. Quer dizer, estou usando um caso aqui extremo, né, irmão? Né? É só essa pessoa que... Não me entenda errado, por favor. Estou usando um caso bem extremo. Então, irmão, é esse camelo é que vai nos levar até o Isaac. Então eu disse para os irmãos que quando nós temos que dar água ao camelo, significa que nós temos que aceitar as situações que o Senhor manda ao nosso caminho. O que Ele mandou para nós temos que aceitar. Nada acontece por acaso. Os irmãos sabem, para o cristão não existe acidente.
Para o cristão existe incidente. Tá? Não é acidente. De repente, o Senhor põe a mão na cabeça lá e grita para os anjos: nossa, o carro vai pegar o fulano, corre lá. Nunca vai acontecer isso. Né? Deus está no controle de tudo. Só você examinar um pouquinho das situações, você vai ver como é que Ele está no controle de tudo. Senão, por que Ele diria para nós que os cabelos da cabeça estão numerados? Qual a finalidade disso? Por que Ele diria para nós que os passarinhos, que não plantam nem coisa nenhuma, e eles comem? Aliás, alguém escreveu um poema muito bonito, quando eu trabalhava na firma que traduzia cartinhas em inglês. Uma senhora americana, uma irmã, mandou para a menina da favela, estava muita dificuldade em casa, então ela mandou para ela dizendo, o poema dizia mais ou menos o seguinte, que 2 passarinhos estavam no fio, né, ou em cima de uma árvore, e olhando para o povo aqui nessa terra, corre para lá e corre para cá, e arranca os cabelos. Então olhou para o outro e disse: olha, fulano, por que esse povo da terra, esse ser humano, por que são tão agitados, tão preocupados, corre para lá e corre para cá e corre para cá? Aí o outro respondeu assim: porque eles não têm um pai celestial igual nós temos. Não é verdade, irmãos? Porque sabemos que o bichinho não tem a personalidade, né? Mas é uma tremenda verdade. O Senhor disse: olha, Ele alimenta os passarinhos, todos os passarinhos, todos os animais do campo, tudo Ele alimenta. Não caiu um pardal. O que vale um pardal para nós? Né? Pardal para muita gente é praga. É um passarinho que ele fura tudo que você pode imaginar, destrói tudo que é madeira. Né? O Senhor disse: não cai um pardal na terra sem que seja o conhecimento do vosso Pai. Quer dizer, se nós crescemos nisso, então nossa atitude para com os camelos seria outra. Eu me incluo com os irmãos. Eu não estou dizendo, estou jogando bomba em cima de ninguém. Não. Eu sou o primeiro a dizer: Senhor, né? Eu tenho vergonha realmente de saber que a minha vida é assim, né? Ao invés de ficar tranquilo. Muito bem. Se você aceitar as provas que o Senhor manda, né, com louvor, com adoração, você vai descobrir uma coisa. Muitas vezes, quando você está baixando o seu cântaro para tirar água para dar para o camelo, você vai ver que as lágrimas estão descendo, né? Não aumenta nem um pouquinho da água que o camelo vai beber, não, mas ajuda um pouquinho, né, as lágrimas. Que alguém podia pensar: se eu chorar muito, quem sabe diminui. Não diminui. Não diminui, irmãos, né? Mas se você desce, aí você vai ver uma coisa. É nesse momento, irmãos, que o eu é quebrado. Tá vendo? O eu é quebrado quando você está passando por uma situação que te leva às lágrimas. Você poderia levantar e gritar e publicar para todo mundo que isso não é assim, mas você engole aquilo, entendeu? E você dá graças a Deus. Aí a Bíblia diz: isso é sacrifício de louvor. Tá vendo? Nós achamos que sacrifício de louvor, irmão, é ir para a reunião e cantar. Não, irmão. Sacrifício de louvor é louvar com sacrifício. Porque a sua alma está dizendo: eu não quero cantar, eu não quero louvar. Não é isso? Você sabe quem foi que disse: bendize a minha alma ao Senhor? Isso é Davi, né? E em situação de muita dificuldade, se você leu o Salmo, você vai ver. E quem é que também que disse: a minha alma engrandece ao Senhor? E sabe quando? Quando a espada estava atravessando a alma dela. A minha alma engrandece ao Senhor, porque tem que andar com uma barriga desse tamanho e não pode dizer o nome do Pai. Essa é a espada que está atravessando a alma. Grande sofrimento. Mas se nós aprendemos isso, o que acontece? Aí nós vamos poder montar no camelo. Ou seja, a dificuldade para você não existe mais. Ela está lá, mas a água da graça subiu, as pedras estão no fundo do rio, mas o navio passa, o barco passa tranquilo, como se não existisse o problema. Agora, irmão, só tem uma coisa. Quando nós estamos montados no camelo, aí o Senhor tem para nós a cela. Então vamos dizer algumas celas? Primeiro, irmão, digamos que uma pessoa tem uma natureza fraca. Quantas vezes nós descobrimos que nós temos uma natureza fraca? Qual é a cela que o Senhor nos dá se nós descobrimos que nós temos uma natureza fraca? A cela que Ele vai dar para a gente montar nesse camelo, sabe o que é? É que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Está vendo? Hebreus 4, 14 a 16. Ou então, é que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Olha, não estou falando de pecado, não, porque tem gente que acha que Paulo, quando diz, quando eu sou fraco, é que Paulo estava em pecado, e aí então que ele era forte, não, negativo, não tem nada disso não. Fraco aqui são aquelas características que você traz do seu nascimento, sabe? Certos traços da sua personalidade, você nasceu com ele, tá vendo? Deus pode dar vitória nisso também. Por exemplo, eu nasci com uma característica, eu tenho medo de altura. Se você falar, meu irmão, estou te dando uma passagem de avião para você ir para Disneylândia no próximo mês de julho, você acha que eu vou ficar muito alegre? É de avião? Não tem jeito de bicicleta, não. Eu tenho medo de altura. É me chegar na beira de um prédio assim, olhar lá para baixo, 10 andares aqui, as pernas já estão tudo tremendo, o joelho. É fraqueza. Outro tem medo de ficar fechado, num lugar fechado. Tem gente que não entra no elevador. Tem gente que tem medo de escuro. E uma série de fraquezas, tá? Fraquezas. Foi assunto de uma conferência lá em Contagem, que eu falei para os irmãos, muito abençoado, né? Então, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Segundo, se nós passamos por tentação, nós temos um tipo de tentação de ataque do inimigo na nossa vida, e nós estamos caindo constantemente. Qual é a cela que o Senhor vai nos dar para essa questão relacionada com o inimigo? É que nós não somos tentados acima das nossas forças. Os irmãos estão entendendo? É que Deus está dizendo o seguinte, nós não precisamos viver uma vida de pecado. Está vendo? É 1 Coríntios 10, 13. Muito bem. Eu selecionei, 1 Coríntios 10, 13. Nós não somos tentados acima das nossas forças. Ok? Muito bem. Agora, vamos ver um aspecto também relacionado com pessoas não crentes. Digamos que nós sejamos perseguidos por causa da justiça. Né? Quantas pessoas são perseguidas no trabalho, na escola, entendeu? Na família, porque você é um cristão e você anda com Deus, né? Ou no seu trabalho, que você quer ser uma pessoa honesta, direita, e você é perseguido. Qual é a cela que o Senhor nos dá? Mateus 5, capítulo 5, verso 10 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e maldisserem e disserem todo mal contra vós, né? Por causa da justiça. Ele diz, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Vocês vão estar entendendo? O que nós queremos dizer com essa cela é que essas palavras que o Senhor está dando para nós, é que não apenas nós vamos montar no camelo, mas agora para você andar, ou seja, para você lidar com o problema que vai continuar. Você tem que ter uma cela. A cela é essa aqui. Não é? Ou então 1 Pedro 3,14, quando ele diz, se padecermos por amor da justiça, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito de glória. Né? Os irmãos lembram a experiência que o irmão Otmani passou quando ele provou esse versículo? Foi quando ele tinha dado muito tempo da vida dele, a saúde dele estava destroçada. E ele encontrou um dia com... Alguns dizem que eram parentes, outros dizem que era um professor da escola, que ele era uma pessoa muito inteligente. E quando encontrou com ele no meio da rua, disse, você é o Nito Shen? Ele disse, sou eu. Era o nome dele em chinês, Nito Shen. Então chamou ele para uma casa de chá, para tomar um chá com ele. Enquanto ele tomava o chá, o professor olhava para ele, assim, assustado com a vida dele. Disse, olha, o que você fez com a sua vida? Você era um jovem promissor. Nós achávamos que você seria uma das grandes cabeças da nossa nação. E ele disse, naquele momento, quando ele olhou para a roupa dele, o estado físico dele de abatimento, ele chorou. Mas naquele momento o Senhor fez ele lembrar, disse assim, se você padecer por amor da justiça, bem-aventurado você é, porque sobre você repousa o Espírito de glória. E naquele momento ele sentiu realmente o Espírito de glória, em cima da fraqueza, da pobreza, da miséria que ele estava, o Espírito de glória estava sobre ele. Está vendo? Então, irmãos, isso é quando nós somos perseguidos por causa da justiça. Ou se nós somos acusados falsamente. Qual é a cela que o Senhor vai nos dar se nós somos acusados falsamente? Né? Eu não sei se você tem experiência disso. O último emprego que eu tive foi uma experiência mais ou menos assim. Né? O trabalho que eu fazia era de tradutor, né? Numa firma americana, e uma irmã me julgou numa fornalha de fogo lá, e quando eu cheguei lá diante do chefe, foi uma meia hora de sabão, assim, de acusação, tá? De algo que eu não devia. Aí qual é a cela que o Senhor dá no momento desse? Ele disse, pelo nome de Cristo sois vituperados. Então nós devemos nos alegrar com grande alegria. 1 Pedro 4,14.
E nós devemos ter uma boa consciência diante daqueles que falam mal de nós, para que eles fiquem confundidos, que é 1 Pedro 3,16. Ok? Ok, vamos passar para algumas coisas mais práticas, da nossa vida. Por exemplo, se nós temos problemas com finanças, necessidade material, os irmãos descobriram o seguinte, que há pessoas que eles não têm condição intelectual, não foram preparados, eles não têm condição de fazer um trabalho que vai render, Mas você ter uma pessoa como o Silvio Santos, que já foi engraxate em Belo Horizonte, Silvio Santos da televisão, raríssimo, muito raro você ter uma coisa dessa. Mas tem pessoas que eles não têm condição, são pessoas de nível intelectual pequeno, não tem condição de fazer nada, eles vão ficar ali a vida inteira ganhando aquele saláriozinho pequeno, magrinho, não tem como melhorar. E ninguém vai lembrar de dar mais. Então como é que faz? Se você é uma pessoa que tem grande necessidade material, os irmãos não sabem, olha, às vezes a gente não tem ideia do que é uma família que tem um pai e uma mãe que tem filhos pequenos, e eles nunca podem chegar em casa com uma lata de 2 litros de sorvete. Você não sabe o que é isso. Nós talvez não saibamos, o que é um pai, ver um filho que está passando fome, que a barriga está roncando. Eu contei para os irmãos semana passada, Eu contei para os irmãos aqui de uma pessoa que um dia ligou para mim e falou: irmão, ontem, domingo, na minha casa, tinha alguns dos meninos estavam com a barriga roncando, que não tinham o que comer. Então, irmão, nós não sabemos o que é pessoas que passam por essa dificuldade. Tá vendo? Mas, irmão, tem uma coisa muito abençoada. A cela que o Senhor dá para nós, no caso desse, é: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E não diga para mim que mas Jesus tinha que ter uma casinha para morar. Não, irmão, você tem que aceitar o que ele disse aqui. Não questione o que Jesus disse. Tá certo? Você pode dizer que tinha uma túnica que o soldado não quiser nem rasgar, mas foi dado por aquelas mulheres que o sustentavam. Eram mulheres ricas, que está lá registrado lá em Lucas. Eu não sei, eu vou dar para os irmãos aqui. Esse aqui é Mateus 9:20. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Paulo disse em Filipenses 4, ele disse: sei padecer necessidade. 4, verso 11 e 12. E os 2 discípulos, Pedro e João, que estavam lá com Jesus em todas as situações importantes, no Monte da Transfiguração, na filha de Jairo, e lá no Getsemane, em todo lugar, Pedro, Tiago e João. Pedro e João estão aqui, são da intimidade de Jesus. Mas eles chegam na porta do templo e tem um mendigo lá, com a mão estendida para eles, pedindo uma esmola, e um olha para o outro, Não sei se tinha bolsa naquela época, ou se era bolsa, Mas quando um olhou para o outro e tal, essas bolsinhas de moedinha, não tinha nada. Não sei como é que é. Alforje é para viajar, Mas eles estão ali dentro da cidade, Não sei se você tinha bolso, ou você carregava uma bolsinha, alguma coisa. O fato é que um olhou para o outro e disse: como é que é, João? Pedro, João? Como diz o outro, quebrado igual arroz de terceira. É isso? Eram dois apóstolos do Senhor. Não tem prata nem ouro. Não tem. Muito bem. E se o Senhor nos coloca numa situação às vezes de dependência dos outros, nós dependemos às vezes das pessoas. Irmão, olha, não tem coisa melhor como Jesus. A 9ª bem-aventurança, tem no Mateus 5, você tem 8. A 9ª bem-aventurança não está nos evangelhos, Onde é que está? Atos. O que diz? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está vendo? É um privilégio quem pode dar, irmão. Você não sabe como dói para a pessoa que recebe. É difícil. É humilhante. O irmão de maneira tem um capítulo no livro dele que ele fala sobre questão de dinheiro, que ele diz: irmão, se você é uma pessoa espiritual, você tem que saber como dar. Quando Jesus te dá com a mão direita e sem a esquerda ver, é isso aí que ele estava falando. Você deve dar para a pessoa de maneira que a pessoa não se sinta o mínimo constrangida. Sabe? Porque isso constrange a pessoa. O privilégio é de quem dá, não é de quem recebe, não. Você pode estar certo disso.
Não é isso? Mas aqui, olha, veja o próprio Senhor Jesus, que a palavra de Deus de 2 Coríntios, que o Senhor da glória, que sendo rico, Ele fez-se pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos enriquecêssemos. Sem dúvida nenhuma que é espiritual. É isso? Mas Ele que é dono de tudo, se você examinar a vida dele todinha, toda, barquinho que ele entrava, a sepultura que ele foi colocado, o jumentinho que ele montou, tudo, nada era dele, como diz o poeta. Ainda que tudo era dele. Mas ele era dependente de algumas mulheres. Não era de homens só, não. Está vendo? E o pior era isso, irmão. É que mulheres o ajudavam. Você sabe a ideia que você dava de uma situação dessa? Há pessoas na história da igreja que tiveram a coragem, a ousadia, a blasfêmia de dizer que Jesus vivia à custa daquelas mulheres porque ele era um... Não digo. Tá? Quem homem que vive à custa de mulher, você sabe o que é, não precisa dizer. Diz que Jesus era o desse. Não é? Isso é uma boca, né? Aberta lá do fundo. Mas olha, Lucas 8, de 1 a 3 diz: mulheres que o serviam com suas fazendas. Entre elas, sabe quem? Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulso 7 demônios. Muita gente prega que Maria Madalena é uma prostituta. Não, negativo, não. A prostituta, a Bíblia não diz quem era. Aquela mulher de João capítulo 8, ninguém diz quem era. Nas procissões, hoje na igreja católica, uma mulher sai lá vestida de Maria Madalena como se fosse a prostituta. É negativo. O Espírito Santo só registrou a respeito dela que ela era uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios. Ela era tão grata ao Senhor que ela foi a primeira que chegou lá, foi a primeira que viu quando o Senhor ressuscitou. Foi lá para ungir o corpo dele, está vendo? Era a custa dessas mulheres que Jesus, durante os 3 anos e meio do ministério dele, ele pôde viver. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 1, você lê com cuidado. Muito bem. Essa é questão de finanças. Agora, família. Se nós temos, por exemplo, uma coisa que dói na gente, insucesso na família. Né? Você prega o evangelho, as pessoas são salvas, você prega para cá, você vê conversões maravilhosas, mas você tem às vezes um marido que não converte. Você tem uma esposa que não aceita o Senhor Jesus. Você tem um filho, você tem uma filha, ou vice-versa. Você é um filho e o seu pai não se converte, a sua mãe não se converte. Que coisa difícil, não é? E a gente está vendo os anos passando e a gente fica com aquela carga sobre a gente. Meu Deus, os anos estão passando, a pessoa está chegando no fim da vida e não converte, não aceita o Senhor. Ô irmão, a cena que o Senhor tem para nós é que nem os irmãos do Filho de Deus criam nele. Nem um conforto para a gente. Porque não é possível que José, Judas, Tiago e Simão, e os nomes dos irmãos de Jesus são mencionados, entre eles nós temos Tiago e Judas, que escreveram 2 epístolas, né? Não é possível que eles não viam a vida daquele homem. Os irmãos lembram que Jesus apareceu. Ele apareceu para Tiago. Isso? Teve um encontro com Tiago especial, irmão dele. E esse Tiago que se tornou coluna da igreja em Jerusalém. Mas até aquele dia, depois que Jesus ressuscitou, ele não cria no seu irmão. Então, puxa vida, vai comparar a minha vida como cristão com a vida do Filho de Deus que estava aqui na terra, sem nenhum pecado, e ainda os seus irmãos não criam nele? Conforto para nós, irmãos. Né? 1 Samuel 8, esse é João capítulo 7, verso 5, viu? Nem seus irmãos criam nele. Tem vários Tiago. O Tiago que era apóstolo foi morto lá no livro de Atos, né? Capítulo 12 parece. Tiago foi morto, depois Herodes quis matar Pedro também, porque viu que a multidão gostou. Mas esse Tiago, Jesus apareceu para ele. Ele apareceu para Tiago e depois para muitos irmãos, está escrito, se não me engano, em Gálatas. Era o irmão dele, né? Apareceu pro Pedro também, em particular. Ninguém sabe o que aconteceu naquela ocasião, não é? Muito bem. 1 Samuel 8 diz que Samuel, irmãos, era um nazireu desde o ventre da mãe.
a Bíblia nunca registra nada errado na vida dele. Sabe por quê? Porque se registrasse algum erro na vida de Samuel, ele teria que cortar o cabelo, queimar no fogo, começar toda a sua dedicação como nazireu novamente. E a Bíblia não registra isso. Tá vendo? Então ele foi uma pessoa, né? Eu lembro que o irmão Cristo uma vez ele falou que ele entendia que ele não tinha a coroa do sacerdote na cabeça, mas ele tinha o cabelo branquinho, já velho, aquele cabelo comprido, porque nunca pôde cortar. Nunca pôde cortar. A glória dele era essa. Mas a palavra de Deus diz lá que seus filhos não andavam nos caminhos dele. Coisa mais estranha. Está ali pertinho, viu a vida o tempo todinho e não consegue. Os irmãos sabem. Há um irmão que escreveu um capítulo muito bonito, dizendo por que depois o Tiago veio a crer no Senhor Jesus. Porque ele diz que às vezes a proximidade impede que você veja quem a pessoa é. Aí Deus tem que separar por um pouco de tempo. Eu pergunto a você, quem você acha que conhece Belo Horizonte melhor? Nós que moramos aqui ou o turista que chega com aquele livrinho na mão? Sem dúvida nenhuma é o turista. Não é isso? Você vai ver por quê, né, em outra situação aqui, que não há profeta sem honra senão na sua própria terra. Aí quando o profeta é tirado, aí o pessoal, puxa. Não vamos chegar no profeta agora mesmo. Ok. E sucesso da família. Rejeição pela família. Não já pensaram? Você pode imaginar a possibilidade, né, de uma mãe, de um pai que abandona um filho, rejeita um filho? Você acha que é possível? Por causa de um desentendimento, às vezes, entre filho e mãe, ou filho e pai, ou pai e filho, pai e filha, de um do lado chegar e ligar para aquela pessoa no telefone e ela perguntar, quem está falando? Fulano de tal, seu filho. E do outro lado você fala, você não tem filho nenhum com esse nome. Pá, desliga o telefone. É possível? É possível. Tá vendo? Sabe por quê? Porque o salmista disse assim, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha, irmão, esse versículo foi lido para mim por um servo de Deus, um missionário americano chamado Rodney Wolfer, professor de ética cristã no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, Batista, numa das épocas difíceis da minha vida. Ele leu o salmo para mim e nunca vi uma pregação tão forte como aquela. Era um homem que sabia ler a Bíblia. Ele leu só esse capítulo para mim e frisou esse versículo aqui, numa época muito difícil da minha vida. Salmo 27, 10. E Salmo 68, 6 diz assim, Deus faz o solitário viver em família. Está vendo? A família pode rejeitar, mas Deus faz com que o solitário viva em família. Essas são questões da família. Muito bem. E o medo, insegurança, preocupação, depressão, medo com o dia de amanhã. O que vai ser da minha vida? Oh, meu Deus! Não fiz um curso de faculdade, não tenho um diploma na parede, não tenho um emprego certo, não tenho um salário, ninguém paga INPS para mim, não tenho INPS. Como é que vai ser minha vida amanhã? Quando eu começar a ficar bem gagá, e andar de bengala e tal, todo mundo tem que me ajudar, ninguém quer saber mais. Isso, os irmãos podem estar certo que essa é a história. É por isso que você tem os asilos, Muitas vezes é errado, às vezes até um bom lugar. Mas asilo é exatamente o lugar seguinte, quando a pessoa fica aquele bagaço, ninguém quer mais. Esqueceu que deu a vida inteira para servir. Igual aquele menininho que o vovô estava sentado à mesa e quebrou um prato lá muito caro da filha. Aí a mãe pegou e trocou o prato. Trocou o prato do pai, do vovô. E o netinho está do lado lá ouvindo, vendo aquela situação. Aí passado uns dias a mãe chegou lá fora e estava com um pedaço de madeira na mão. E a mãe tinha colocado um prato, não sei se era de plástico, alguma coisa bem simples, que se caísse no chão não quebrasse, pro vovô. E o netinho estava lá do lado de fora, com a faquinha, mexendo na madeira. Então ele falou, meu filho, o que você está fazendo com essa faca na mão? Estou fazendo um prato para você quando você ficar velha. Tudo que você plantar, você vai colher. Lei da semeadura. Nossa, a filha correu lá dentro, negativo. Prato de louça outra vez lá, de porcelana.
Porcelana chinesa, é isso? É mais caro. Não é? Insegurança, preocupação, depressão. Qual a célula que o Senhor nos dá? Primeiro, cabelos são numerados. Não temas, 365 vezes na Bíblia. Eu não contei não, viu, irmão? Estou aqui falando em cima da declaração do nosso amado irmão Christian Schein. Se um dia ele ouvir essa fita, acho que não, porque eu ouvi português para ele não é tão fácil, né? Mas ele que falou. E eu acredito que está escrito realmente. Se você procurar hoje no computador, dá para a gente talvez descobrir. Não temas, 365 vezes. É isso? E, irmãos, Hebreus 13, 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha, irmão, desculpe. Uma pessoa fez uma oração aqui. Eu sei quem é essa pessoa, tá? Vou falar com todo amor, com todo carinho, todo respeito, por favor. Se essa pessoa se identificar, não fique com raiva de mim, não. Estou falando, eu sei que os irmãos nem lembram quem é, tá certo? Tenho quase certeza absoluta disso. Mas olha bem, irmão, não ore pedindo ao Senhor para que esteja com você, irmão, porque Ele já falou isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dessa era. Nós não temos que pedir. Os irmãos já repararam quando nós saímos daqui, não falam, Senhor, manda os teus anjos. Ele já prometeu isso, eu não tenho que pedir. É automático, irmão. Só aquilo que Deus não me prometeu que eu tenho que pedir, mas Ele já falou que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que é onde herdar a salvação. Ponto final. Senhor, te agradeço pela proteção dos anjos. Amém. Irmão, não temas, não te deixarei, nem te desampararei. Agora eu queria só chamar a atenção. Os irmãos estão com a Bíblia aberta em Hebreus, só que eu não quero. É o versículo. Vê se você descobre aí qual é o versículo que fala sobre tendo o que comer e com o que nos cobrir. É o verso 7 ou é o verso anterior? Não te desamparai. Nós vemos o 7, não, desculpe, o 13:5 que nós vemos. É Timóteo? Então é Timóteo. Tá, por favor. Quem achar pode ler para nós. Quatro, 8? 6:8, tá. O que diz? Irmão, onde é que fica a teologia da prosperidade? Tendo o quê? Alimento ou sustento. E vestuário, e roupa. Nem casa ele mencionou. Nem a casa. Estejamos com isso satisfeitos. Ok. Isso é, eu disse para os irmãos, medo, insegurança, não é isso? Muito bem. Um ponto que talvez não seja para todos, né, que estão aqui, mas quem sabe, eu não sei a vida dos irmãos. Digamos que nós sejamos pessoas trabalhando para servir o Senhor e nós temos, assim, de certa maneira, a aparência do que nós estamos fazendo é um fracasso. Ou seja, fracasso na obra, fracasso no trabalho, fracasso no serviço, fracasso no ministério que nós temos. Veja, irmão, se nós temos um coração puro diante de Deus, tá certo? Então nós temos que usar essa cela no momento desse. João 1,11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não estão vendo? Jesus tem um ministério ainda não acabado com o povo de Israel. Ele vai voltar e ele vai reunir, que a promessa lá de Malaquias é que ele vai reunir os filhos de Israel. Ele não reuniu quando ele veio a primeira vez. Está vendo? Obra fracassada. Se você ler o que ele disse em Isaías 49, diz, em vão tem trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Está vendo? Isaías 49, 3-5. Mas lá disse, mas o meu galardão está diante do meu Deus. Os irmãos estão vendo? Fracasso. Jesus está declarando. Essa passagem de Isaías é o servo do Senhor. Sem dúvida nenhuma que está falando de Jesus. E ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas ele diz, todavia, meu galardão está diante do Senhor. Isso é com respeito a fracasso na obra. Agora, irmãos, com respeito à atitude dos irmãos. Eu procurei aqui na minha correria, esqueci de anotar, não é?
Onde está, não há profeta sem honra. Eu sei que os evangelistas falam, não sei quantos deles, né? Mas, irmão, o que é isso? Falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento, né? E foi isso, é essa palavra que o irmão Stephen disse naquela fita que eu estava dizendo para os irmãos. Porque Deus primeiro, Ele abençoa a nossa vida, Ele enche a nossa mão, Ele nos dá, entendeu? Assim, um serviço, né? As pessoas ficam impressionadas muitas vezes com a vida de determinados irmãos, depois Deus tira tudo. Tira tudo. Exatamente para mostrar para aquela pessoa, porque sem dúvida nenhuma, nós não temos Isaac. É isso? Você pode ser um irmão simples, humilde, tem muitos irmãos que dizem, irmão, eu não almejo nada na igreja. Não, eu fico bobo, o pessoal fica brigando por causa de posição e por causa de, né, de poder, não sei o quê, de poder falar. Eu não tenho isso. Mas um dia, se você tiver, você vai ver. Não tem jeito. O dia que Deus colocar o Isaac na sua mão, você agarra o Isaac e esquece